Dono de múltiplos talentos e de personagens eternizados na memória do povo brasileiro, Jô Soares partiu no início de agosto, aos 84 anos de idade. Homem do teatro, artista plástico, escritor de sucesso, encontrou na televisão um dos seus maiores palcos, como comediante em programas humorísticos e apresentador de talk show, onde comandou entrevistas históricas e inesquecíveis. Nesta quarta-feira, 28 de dezembro, o assunto reprisa o episódio Jô Soares, gênio de múltiplos talentos. Nele, Matina Suzuki Jr., coautor do livro Memórias de Jô, relembra os principais fatos de uma carreira linda de mais de 6 décadas. Eles eram casados há anos sem ter filho, de repente, não porque não quisessem, de repente, quando já havia desistido disso, pinto eu quando mamãe já tinha feito 40 anos. Os dois eram muito semelhantes e muito diferentes ao mesmo tempo. E passaram por situações incríveis na vida, né? E graças a isso, graças ao humor como visão de mundo que eles tinham, não é o humor da piada, é o humor como visão de mundo, como uma cosmogonia, é que eu escapei de ser um idiota que os pais pedem tudo e aí o cara vira um playboy idiota. Porque o humor visto como uma coisa cósmica, como uma maneira de encarar a vida e as coisas e as pessoas. O humor é fundamental para qualquer país, para qualquer situação, mas num lugar em que é um país que é autoritário e que passou por 2 ditaduras, o humor eu acho que funciona, que é uma forma de crítica que você pode fazer e que é irresistível, não tem como não fazer. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo, sempre tive, aliás, é de ficar improdutivo. Mais profundamente, deixado a esperança em algumas pessoas, que eu pude contribuir com a melhoria de algumas pessoas. Sabe, na época do programa, então, eu recebia algumas cartas comoventes, mas principalmente não ter feito mal a ninguém. Isso é que eu acho que é importante para a vida de cada um. Eu vou viver e não vou fazer mal a ninguém. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Jô Soares. Uma conversa sobre o gênio de múltiplos talentos morto aos 84 anos com o jornalista Matina Suzuki Jr., coautor das Memórias de Jô, livro editado pela Companhia das Letras, da qual Matinas é diretor de operações. Episódio extra de sábado, 6 de agosto. Matinas, com a sua ajuda, a ideia é cobrir uma fração do imenso legado do Jô, começando pela TV, porque a história dele se confunde com a da TV brasileira, na qual ele teve pelo menos 2 grandes encarnações. Eu começo pela dos programas de humor. O que é que te parece essencial destacar disso? Renata, o Jô tinha uma capacidade de ir aprendendo com as coisas, né? O Jô não era um estudioso, sistematizado, de nada. Mas ele, com o talento imenso que ele tinha, ele absorveu, eu acho, e trouxe para a televisão a influência de 3 tipos de humor que eram muito fortes no Rio de Janeiro, na década de 40 e 50. O primeiro é o humor do rádio, tradição do Balança Mas Não Cai, dos programas humorísticos de rádio, e que é muito revelador porque ele vai trabalhar a vida inteira com um dos nomes mais importantes do humor do rádio, que foi o Max Nunes, como redator de programa de rádio. Como nós estamos em anos de eleições, eu vou lembrar um texto do Max Nunes falando de um candidato
a cargo eletivo, que diz assim: você foi eleito? Eu não. Matéria de eleição, nunca mais vou me meter. Fiz comício, pintei faixa, fui contra a corrupção, levei supapo, bolacha, me chamaram de ladrão. E no fim não sou eleito? Essa não. Falei em mesa redonda, quadrada, retangular. Falei em mesa de pôquer, de bar, de sinuca, de bilhar. E no fim não sou eleito. É de amargar. Mandei fazer bandeirinha nas cores verde e amarela. Vote em mim, numa caixinha. Beijei gente na favela. Discursei, falando alto, que em mim tivessem fé. Que eu ia botar asfalto no Morro do Jacaré e a turma não me quer. Gritei que o petróleo é nosso, para ver se agitava a massa. Li trechos de Rui Barbosa, um dos orgulhos da raça. E no fim não sou eleito? Isso tem graça? E todo mundo dizia: é em ti que eu vou votar. Manda cédula em teu nome. Eu mandava um pacotinho, eles punham num cantinho que é para anotar telefone. Mas o pior vem depois. E não tem explicação. Na hora da votação, foi uma zorra total. Foi uma zorra sem fim. Foi tamanha confusão que nem eu votei em mim. Então, Desejar, ele pega essa tradição muito forte. A outra tradição é a tradição do teatro de revista, que é muito forte também na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Ali é uma escola de humor fantástica, né? Uma escola de humor a céu aberto, ali, das pessoas indo de um teatro para o outro e aprendendo a fazer, e dali saíram grandes talentos do humor nacional. E o terceiro era do cinema, da chanchada, né? Oscarito, do Grande Antelo. Não é à toa que o primeiro filme do que o Jô participa, O Homem do Sputnik, é um filme da chanchada, né? É o aparecimento do Jô para o grande público brasileiro. Eu vim especialmente para vê-lo. Já sei, atravessou o oceano. Não, eu sou seu vizinho, vim de Supersônica. Mas por que essa pressa toda? Para estar na vanguarda, nós somos sempre os primeiros. Então, somado à visão internacional dele, ele viajava muito desde muito pequeno. O pai dele foi um dos primeiros caras a investir em bolsa no Brasil, ficou muito rico, o seu Orlando Soares. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, é claro, mãe e pai, tudo que eu fazia já era aprovado de cara. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que pelo físico. Tendo estudado na Suíça, ele tinha uma visão internacional. Então, com todo o talento, com essa visão internacional, essa coisa toda, somada a essas 3 grandes escolas que ele absorveu muito bem, eu acho que não tinha muito erro, né? O pacote todo era muito bom. Ele pegou uma geração de humoristas maravilhosos também. E como é que você acha que isso se consolida nas décadas de 70 e 80? Ele começa com a família Trapo, e era uma experiência, vamos dizer assim, muito brasileira do sitcom, né? Que já era um formato maduro na televisão americana. E ele com Golias, Zelone, essa coisa toda. Eu lembro, Matinas. Eu não entendia nada, mas eu lembro, tá? Não acredito. Sim. Não é do seu tempo, Renata. Mas... Com certeza é, mas depois eu te mostro em detalhes. Vamos dizer assim, era uma coisa muito mambembe, né? Um sitcom mambembe feito na base do improviso e do talento das pessoas ali. Acho que foi a primeira sitcom que se fez e era gravado como se fosse ao vivo, realmente. O que ficasse de errado, ficava errado, quer dizer, não parava no Teatro Record. E tinha uma plateia maravilhosa que ia assistir como se fosse ao teatro. Tinha o Zelone, o Otelo Zelone, um dos maiores atores com quem eu já trabalhei, a Renata Fronze, que era o casal dono da casa, Cidinha Campos e o Ricardo Cordial, que eram os filhos, e o Golias, que era o cunhado, que não trabalhava, e eu, que era o mordomo da casa, que era um empregado, mas que eles achavam que ficava mais chique ser mordomo e tal. E eu escrevia isso com o Carlos Alberto de Nóbrega. A gente bolava a coisa primeiro juntos, dividia em cenas. Quando a Globo começa
a se firmar como uma grande canal brasileiro, aí com Walter Clark, Boni, uma geração que mudou a televisão brasileira, o humor cresce muito e torna-se um ponto de audiência muito forte, né, dentro daquele conceito de grade que eles construíram, né, que era jornal, novela, jornal, uma atração. Né? Sim. E pelo menos 2 noites eram noites dedicadas inteiramente ao humor. Das 5 noites da semana, 2 pelo menos eram humor. Né? Que no começo era todo mundo junto, mas depois o Chico Anísio foi ter um programa dele, o Jô foi ter o dele. Deste sol onde é o piso, deste povo que eu amo, cacau-só, cacau-só, cacau-só. Sois rei, sois rei, sois rei. Paz, amor, som e norminha. Cuidado, abre o olho. Tem pai que é cego. Cola-te boca. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Você não cacovalte. Amancebou-se. Ai, como era grande. Ah, como era enorme. Ai, como era grande. Ai, como era enorme. Amigo ouvinte, boa nota. Não é Rádio Cruzeiro. Ó nós aqui. Eu vejo a tua mulher caminhando, eu babo. Babo com todo respeito. Evidentemente, babo no bom sentido. Vai pra casa, Padilha. E aí já é um humor com uma produção muito mais sofisticada, né? A produção de figurinos, produção de cenários, construção de atores. Não, o Querque de Araújo. Com licença. O Querque de Araújo. Souza Pacheco. Mas que prazer. Meu caro colega e ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai Mas você? Que alegria. Mas olha, eu não entendo por que é que você deixou de tomar banho na piscina do Clube dos Psiquiatras. Interessante. Sabe que, a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada eu tomei banho com sua mulher em Ipanema. Com equipe de redatores muito grande, muito boa, né, que era um segredos do sucesso desses programas, era o elenco de redatores, né, que ajudavam a criar os personagens e tal. Somado ao talento do Jô e ao talento do Chico Anísio, foram um dos pilares do crescimento da televisão brasileira nos anos 70. O que quer dizer esse tal de Capitão Gay? Capitão Gay! Capitão Gay! Sossega, Sueli! Gay quer dizer alegria, euforia. Eu sou o primeiro super-herói gay, alegre, da história em quadrinhos, entendeu? Pessoa. Capitão Gay! É o defensor das minorias, e é sempre contra as tiranias. É avião ou passarinho sem rabicho. Matinas, e se a gente pular para a fase do talk show, o que é que você acha importante dizer e lembrar dessa transição dele? Lembrar o seguinte, o Jô vem para São Paulo e um dos primeiros trabalhos que ele tem é trabalhar no programa do Silveira Sampaio. O Silveira Sampaio é a pessoa que traz o talk show para o Brasil. E o Jô começa trabalhando na produção do Silveira Sampaio. Ali ele já vislumbrou o que aconteceria com ele, né, décadas depois. Ele amadurece o modelo do talk show no Brasil, mas ele começou muito jovem já participando desse primeiro talk show, que era o programa do Silveira Sampaio. Foi um projeto de vida dele, porque daí ele começou a acompanhar os grandes americanos, que eram grande parte humoristas, né? O humor faz parte da fórmula do talk show. Tinha 3 coisas importantes, Renata, que ele... Primeiro, público, né? A Globo tinha tentado fazer uma experiência com o talk show antes, o Jô chegou até a participar, mas no estúdio, sem público, e não funcionou. Ele tinha certeza que a fórmula americana era que dava certo. Tinha que ter audiência, tinha que ter humor e tinha que ter música ao vivo, tinha que ter a banda. Com os ingredientes e mais o talento do Jô, capacidade incrível que ele tinha de entrevistar, porque ele conhecia uma infinidade de assuntos, né? Falava 5 línguas, era um homem de interesses gerais, essa coisa toda, ele podia conversar com qualquer um. Ele tinha papo com qualquer pessoa, sejam elas pessoas conhecidas ou desconhecidas. A quantidade de pessoas desconhecidas
que ele levava e ficava ali, fazia uma entrevista de 20 minutos, quem trabalha em televisão sabe o quanto é difícil entrevistar uma pessoa conhecida, imagina um desconhecido por 20 minutos. Se personagens foram mais de 200, nas entrevistas ele exagerou ainda mais, foram mais de 15 mil. Jô dizia sentir um imenso prazer nos bate-papos. Descobri histórias maravilhosas entre brasileiros anônimos e generosamente revelava novos talentos. Repete seu nome pra mim? Fábio Porchat. Fábio Porchat, salva de palmas. Então, para segurar o programa, para ser tal, precisava de um talento extraordinário e um homem de múltiplos interesses, né? Ele falava de tudo no programa. Eu vou chamar as 3 juntas, nós vamos fazer 2 blocos, que elas não cabem num bloco só, mas eu já vou chamar logo as 3 imediatamente. Deixa eu ver o nome delas, como é? De repente eu falo Hebe Rodrigues, Lolita Camargo e Nair Belo. Venham pra cá! Vocês estão numa forma espetacular. É que você não viu a gente sem roupa. E aí, perdeu 20 quilos, Teddy? Não, 20 litros. Perdeu... Só litros, só. Quilos não perdi nada. 20 litros? 20 litros, era só água. E o uísque, né? Água e uísque. Matinas, eu vou recuar um pouquinho no tempo para puxar o fio de coisas que você mesmo disse e te ouvir um pouco sobre a formação do Jô. Essa característica de poliglota, de ter sido muito escolarizado, de ter uma curiosidade infinita. Como é que isso distinguia? Ele tinha uma curiosidade imensa, tá? Uma capacidade de aprender muito rápida, tirando o francês, que ele estudou na Suíça e que ele... as outras línguas ele foi autodidata, né? É impressionante ver o Jô falando italiano. Ele aprendeu com os amigos italianos que estudavam com ele na Suíça. Il Papa non passeggia tanto, soltanto quando deve viaggiare, insomma. Nel proprio Vaticano uno pensa che va al Vaticano e vede il Papa, non è bene così. Alemão, ele aprendeu alemão com a primeira namorada que ele teve, na Suíça também, foi a primeira namorada dele. Agora, é uma curiosidade imensa, e ele tinha uma coisa assim, quando ele se interessava por um assunto, ele comprava todos os livros possíveis e imagináveis, pesquisava todos os programas, filmes, documentários, etc., sobre aquele assunto, e aí ele virava um professor no assunto. Então, temas que ele adorava, por exemplo, ele adorava muito Vida de Papa, dos papas. Parece uma coisa, tinha loucura, paixão pela vida dos papas, pelos rituais, por essa coisa toda. Ele lia tudo. E a paixão pelos thrillers, né, pelos romances policiais. Ele tinha coleções e coleções de policiais americanos, de livros policiais americanos, que era uma das paixões da vida dele. Então, essa curiosidade imensa e essa facilidade de aprender as coisas muito rapidamente foram, assim, na minha visão, a escola dele. Sim. Tá? Sim. Foram formando a escola de aprendizado dele. Matinas, dado o peso da televisão no Brasil ainda hoje, talvez muitas das pessoas que nos ouvem não saibam ou não tenham ideia da dimensão do trabalho do Jô no teatro. Pode falar um pouco disso? Ele começa fazendo teatro na televisão. Tá? Ele começa no Rio de Janeiro ainda, com a Tônia Carreiro, fazendo teleteatro. Foram as primeiras aventuras do Jô na televisão. E daí ele passa a participar de montagens, essa coisa toda, até que a Ruth Escobar, acho que em 68, convida ele para dirigir a primeira peça, que é justamente Romeu e Julieta, do Shakespeare. Imagina, a primeira de cara, versão dele de cara era um Shakespeare. E a partir daí ele vai continuar no teatro, seja fazendo direção, seja produzindo os próprios espetáculos, né? A paixão primeira nunca foi abandonada. Jô Soares amou e se dedicou a escrever e atuar no teatro. O teatro é a base de tudo, o palco, e tudo é teatro. Começou no final dos anos 50.
Atuou ao lado de Cacilda Becker, que o incentivou a fazer direção de espetáculos. Dirigiu clássicos de Nelson Rodrigues. Encantou plateias no Brasil e em Portugal, declamando poemas de Fernando Pessoa. E interpretou personagens irreverentes de tramas históricas adaptadas por ele mesmo. No Teatro da PUC de São Paulo, em 2018, dirigiu e atuou pela última vez. Interpretava um juiz na peça A Noite de 16 de janeiro. Essa era a data de nascimento do Jô e a coincidência foi o que o fisgou para esse último espetáculo. Ela é culpada ou inocente? Eu vi hoje falarem muito sobre o Jô como um dos produtores do stand-up comedy no Brasil, mas ele não gostava muito disso, porque, na verdade, os espetáculos dele, embora fosse um espetáculo solo, e por isso as pessoas fazem essa associação com stand-up comedy, ele, na verdade, eram mini shows, né, com imitação, com dramatização, com construção de personagens, com uma série de coisas que ele mesmo fazia, porque ele mesmo dirigia e ele mesmo atuava. É um tipo de atuação no palco de comédia que não é propriamente um stand-up. O Jô não gostava muito que o trabalho dele fosse confundido, não porque ele tivesse preconceito, ou não porque ele não gostasse do stand-up, mas porque ele diziam que são filiações no humor diferentes, né? Vem de tradições diferentes do humor. Mas ele traduziu Shakespeare várias vezes, fez montagens espetaculares do Shakespeare, do Ricardo III, por exemplo. Conhecia teatro, os grandes atores, conhecia teatro no mundo inteiro. Matinas, você mencionou há pouco o gosto dele por romances policiais, as coleções, tudo que ele lia. E foi com um romance policial que ele deu um pontapé inicial super exitoso numa carreira literária, certo? Sim, Renata, era a paixão dele, né? Ele só fazia thrillers, né? Os livros dele eram thrillers humorísticos, vamos dizer assim. E ele também discutia profundamente as diferenças entre um thriller e um romance policial. Leitor voraz, também escrevia muito, não só artigos e colunas em revistas e jornais como o Globo e Folha de São Paulo. Nos livros, o destaque eram romances com assassinatos em série, misturando pesquisa histórica e ficção. Foram 4 romances, além de O Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e o último, As Esganadas, de 2011. Mas, Renata, o êxito, assim, foi um êxito de vendas no Brasil muito grande, o primeiro livro, O Xangô de Baker Street. Mas você sabe que ele foi editado nos Estados Unidos pelo um dos mais importantes editores do mercado americano, na melhor editora americana, que era Knopf. O Bob Gottlieb, que foi o editor dele, era o editor em Nova York, né? E o Bob pagou $150 mil de cara para ficar com o livro, os direitos do livro em língua inglesa, no mercado americano. E o que era uma soma astronômica para um autor brasileiro que estava começando. Então, essas coisas que eu acho que essa frase que é comum se dizer, né? Tem uma vida maior que a vida. O Jô tinha uma vida maior que a vida. Você vai puxando esses fios, né? Imagina ter sido editado pelo Bob Gottlieb, né? Que ele dizia, aliás, que editava os livros deitado no chão. O Jô falava que chegava lá, estava um susto, estava aquele cara deitado no chão lendo. Matinas, alguma grande história dessas que você deve ter colecionado e que pode nos escapar aqui, que você acha que seria importante lembrar? O Jô, por exemplo, participou, talvez, da Bienal de São Paulo mais importante de todas, que foi a Bienal da Pop Art de 1967. Vieram para o Brasil os grandes papas da Pop Art americana. Andrew Warhol, Lichtenstein, Jasper Jones, E lá estava o Jô Soares. Entendeu? Daí, quando você começa a olhar essas coisas, é uma surpresa atrás da outra. Né? Eram pinturas dele. Ele tocava bongô, tocava trompete, diz que tocou, que ele estava num hotel na Suíça com a mãe, e aí tinha um cara
no teatro do hotel onde eles estavam tocando o piano, ele foi lá, era o Oscar Peterson, daí ele pediu para tocar bongô com o Oscar Peterson, e o Oscar Peterson topou que ele tocasse bongô, enfim, por aí vai, né? Espera um instante que eu já retomo a conversa com Matinas Suzuki Jr. Matinas, eu quero voltar com você para algo que me parece muito essencial e que o próprio Jô, em entrevistas ao longo das décadas, foi descrevendo como um elemento constitutivo de tudo que ele fez, ou de quase tudo que ele fez: o humor. E ele refletiu muito sobre isso. O que é que te parece distintivo do humor do Jô Soares? O que é que nós vamos lembrar a respeito da maneira como ele fez humor? Tem humoristas que são humoristas do trabalho, né? São pessoas que são humoristas extraordinários, etc., mas que são humoristas no trabalho. O Jô era humorista integral, em tempo integral. 24/7. Exato. Aliás, até ele pediu para colocar como epígrafe do nosso livro, do primeiro volume do nosso livro, uma frase de um ator inglês, Edmund Gwenn, que quando estava no leito de morte, disse a seguinte frase: "Dying is easy, comedy is hard." Morrer é fácil, o duro é fazer comédia. E a Flavinha me falou que ele no hospital agora, uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase. Uau! E essa frase é muito reveladora do que é o Jô, do que ele era, né? Viver não é tão importante. Importante é a comédia. Não aguentava mais. Você tem que falar, você tem que contar essas histórias, você tem que falar. Então era todo mundo, Flavinha, Luiz, Matinas, Willem van Verelt, toda a turma da minha produção. Era só pedindo. Aí um dia não deu mais. Aí é que eu vi que talvez eles tivessem razão. Porque eu achava que não tinha motivo, não tinha porquê. Aí eu vi que realmente eu tinha vivido bastante. Eu não consigo me ver. Eu não vi um programa que eu tenha feito. E também não li um livro que eu tenha escrito. Não consigo. Eu recebi a prova, não tive coragem nem de fazer assim. Eu não leio. Vi aqui, folhei, fiquei encantado folheando. Eu tentei ler, mas não deu. Eu fico acanhado. Pode uma porra desse tamanho ficar acanhado. Matinas, você começou a falar agora do Jô em tempos recentes, nessa fase final. Uma pergunta mais testemunhal. O que é que você via de interesses, no que é que ele estava ocupado, o que é que mobilizava o Jô nesses últimos tempos? Ele primeiro deixou a tradução de uma peça, um thriller vitoriano chamado Gaslight, que aliás vem daí essa expressão que se usa hoje para bullying contra mulheres, do Gaslight, é por causa dessa peça. Que até virou título de série agora, americana. Uma série maravilhosa, com a Martha Mitchell, sobre a Martha Mitchell. Sobre a Martha Mitchell, exatamente. Personagem secundária, mas interessantíssima do escândalo de Watergate. Exatamente. E você vê como ele está ligado, Ele já estava com esse projeto de tradução dessa peça há alguns anos. E a peça até iria ser montada, quando estava para começar a montagem, veio a pandemia. Então ela vai estrear agora em setembro. Mas ele traduziu essa peça e ele tinha um projeto, uma ideia, porque o Jô só começava a escrever depois que ele tinha o livro prontinho na cabeça. Enquanto o livro não tivesse resolvido, pronto, essa coisa toda, ele não começava a escrever. E ele estava com uma ideia de fazer um novo thriller sobre um assassinato misterioso dentro de um edifício em São Paulo. E que teria... Os moradores desse edifício seriam um cara que era um nazista que veio refugiar no Brasil. Enfim, esses personagens essa galeria de personagens que ele gostava muito de criar. Mas ele, infelizmente, não chegou ficaram nas ideias, ele não chegou a
a tocar. Mas ele não parava de ver séries, não parava de ver, era um consumidor de cinema, ele conhecia o cinema inteiro. Durante alguns anos ficou totalmente envolvido com esses thrillers nórdicos, né? Esse noir nórdico, com esses policiais suecos, dinamarqueses. Ele descobria não sei aonde, tinha uma pessoa que baixava para ele ver. E acompanhando a política, né? Acompanhando a política, sempre com muita apreensão e sempre com muitos comentários muito inteligentes sobre a política, sobre a vida política. Claro que estava muito insatisfeito com a vida política brasileira contemporânea. Não foi nos palcos nem nos programas de TV que Jô Soares apareceu em público pela última vez. Jô andava preocupado com o Brasil e, num dos momentos mais difíceis do país, fez questão de dar a sua contribuição como cidadão. Na fila da vacinação contra a Covid, que eu me encontrei com ele no dia 27 de maio do ano passado para que desse um recado importante. Eu acho que é fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Eu não entendo. E tem gente que não toma a vacina. Isso realmente é uma coisa medieval. Deixa eu aproveitar que você falou de política. Não é só sobre isso a pergunta, mas tem a ver. Só vou terminar porque eu preciso, porque eu prometi para você que eu não ia tomar muito do seu tempo. Não, Renata, você pode. Matinas, as coisas acontecem quando elas acontecem, e daí eu te pergunto qual é o significado de perder o Jô no Brasil de hoje. A ausência do Jô na cena pública hoje é uma ausência reveladora, Renata. Reveladora de um país que perdeu graça, perdeu charme, perdeu humanidade, sabe? Perdeu um alargamento de horizontes, por uma série de motivos que levaram ele a ficar fora da cena pública, mas é uma ausência que significa muito, na minha visão. Porque eu acho que se teve uma coisa que o Jô conseguiu fazer na vida é que os brasileiros acreditassem que o Brasil podia ser melhor do que era. O humor, a generosidade, a inteligência, o aspecto humanista do Jô, todas essas coisas, enquanto você estava ali assistindo, nos proporcionava uma ideia de um país melhor, né? De algo que a gente poderia ser. E que, infelizmente, hoje, agosto de 2022, não dá pra gente, eu acho que não dá para acreditar nesse país. Matinas, eu nem tenho como agradecer você ter aceitado conversar hoje, um dia atribulado e especialmente doloroso para você. Antes de encerrar, eu preciso contar a quem nos ouve que você é não só o melhor entrevistado que poderia haver para este episódio, como o editor que mais me ensinou na profissão. Muito obrigada por hoje, muito obrigada por sempre. Renata, você me deixa emocionado. E não acreditem na Renata, tá? Tudo que ela fez e ela conseguiu é por ela mesma. O que eu tentei fazer foi não atrapalhar a carreira dela, tá bom? Matinas, um beijo grande. Beijão, muito obrigado, Renata. A vida continua, a vida sabe, é o que a gente veio fazer aqui, é viver. Muito obrigado a todos vocês, um beijo do Gordo.